Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Buscando Saúde. Hoje nós vamos falar sobre gravidez na pandemia. Se você conhece alguma gravidinha, eu já te indico. Vai compartilhar esse vídeo com ela porque essa entrevista está sensacional. E para falar sobre isso, estamos recebendo o obstetra Dr. Romeu Menezes Neto. Dr. Romeu, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Thaís, e toda a equipe do Dr. Play. Dr. Romeu, para começar, uma pergunta que todo mundo durante a pandemia se fez. Aumentou o número de grávidas por conta da quarentena ou não? Sim, e muito. Eu tenho começado o pré-natal em muitas pacientes, inclusive até algumas histórias de que pacientes que tentavam há muito tempo e que agora na pandemia parece que deu certo, né? Parece que o Covid ele veio para aumentar a fertilidade em alguns pacientes, mas não. A gente pode atribuir isso ao fato do casal estar mais presente em casa, ter mais tempo e para isso o relacionamento, digamos assim, atividades sexuais mais frequentes pode ter aumentado essa fertilidade toda durante a pandemia. Então, ao menos alguma coisa boa a pandemia veio trazer para quem estava esperando receber essa boa notícia, né? Eu até, vendo sobre isso, eu vi que depois de grandes tragédias mundiais, a população mundial ela realmente tende a aumentar um pouco a taxa da natalidade. A gente viu isso na Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, a grande tragédia mundial, essa pandemia que a gente está vivendo, muitos óbitos, e talvez isso seja uma resposta mundial. Estou falando isso como epidemiologista, mas no local da gente aqui, eu percebi muito esse aumento. É uma coisa boa. Agora vamos entrar no assunto mais sério, Dr. Romeu. Quais os riscos de engravidar durante a pandemia? Bom, até agora, essa doença é uma doença que realmente aterroriza, não só médicos, mas também toda a população. É muito pouco estudada ainda, é uma coisa nova, então até para a gente responder isso, a gente talvez tenha respostas mais futuramente com os estudos que estão por vir. Mas os riscos são os riscos habituais, como qualquer paciente clínico. A gestante ela foi incluída no grupo de risco do novo coronavírus, mas como para a gente ter um cuidado maior com esse grupo, já que são duas pessoas e que as complicações nesse grupo, tanto na gestação como no puerpério imediato, que é logo após o parto, podem ser muito mais sérias do que nas pessoas normais, nas comuns. Sim, e levando em consideração que a grávida é considerada um grupo de risco, como é que está sendo o tratamento da gravidez, o pré-natal delas durante essa pandemia? Assim, o que é que a gente orienta? Já que ela entrou no grupo de risco, não é para se desesperar. Estou grávida, Não, calma. É só para a gente aumentar e redobrar os cuidados. Os cuidados que a gente já vem falando para todo mundo. O uso de máscara, redobre os cuidados com higiene, evita aglomerações, né? A gente mantém o pré-natal em dia. Então, assim, mantenha as consultas do pré-natal e qualquer sinais de sintomas de gripe, alguma coisa, contacte seu obstetra, contacte a urgência do hospital. E o tratamento a gente eu tenho trabalhado na linha de frente do novo coronavírus desde o início e eu vejo muitas pacientes e graças a Deus uma informação boa é que a maioria dos casos costumam ser casos leves. Claro que tem aqueles casos que vão se agravar, como a estatística mundial, e que as pacientes realmente vão ter casos mais graves, mas a grande maioria o tratamento é um tratamento em casa, com medicações que a gente pode tranquilizar o coraçãozinho das grávidas. E levando em consideração também que já tem os exames de rotinas durante a gravidez, durante esse período, como é que está sendo? É necessário que elas façam exames adicionais para poder se tranquilizar? Como é que o senhor está lidando com seus clientes, seus pacientes? Para a pandemia, pré-natal normal. A gente não precisa ficar fazendo exames, a gente não precisa ficar procurando. A gente só orienta e o cuidado é com a sintomatologia. Se a paciente está bem, continua o pré-natal normal. Se ela apresentar alguns sintomas, aí procura urgência para a gente avaliar. E, Dr. Romeu, o Covid, o vírus, ele pode ser passado para o feto, para a criança? Graças a Deus, até os estudos atuais, a gente não viu problemas sérios quanto à passagem para o bebê.
Pelo contrário, as pacientes que se recuperaram, o anticorpo passou para o bebê, então o bebê já veio imunizado. Mas em algumas situações, quando o bebê adquire a doença, pode ser que tenha alguns probleminhas. Existem alguns casos de RNs que tiveram óbito por causa do contato, mas o contato depois que nasceu. Dentro da barriga, digamos assim, para ficar mais no popular, a gente não tem visto maiores problemas, graças a Deus. E como você acabou de falar, quando as crianças nascem, já entra em risco de contrair o vírus. Como é que está sendo todo o processo de internação para poder elas terem bebês? Os pais precisam fazer exames antes para saber se estão com vírus, chegar no hospital. Como é que está sendo todo esse processo? Não precisa ter esse cuidado todo. A gente separa uma ala para gestantes. Existem alguns hospitais que se readequaram em pacientes. Quando a paciente ela é diagnosticada com Covid, ela é direcionada para certos hospitais aqui de João Pessoa. Como é o caso aqui na Paraíba, falando na rede pública, nossa referência é o Hospital Frei Damião, a Maternidade Frei Damião, que recebe essas pacientes. As pacientes que não têm nenhum sintoma, nem têm diagnóstico de coronavírus, elas estão indo para as maternidades de referência e que estão tendo assistências normais, como a gente está mantendo as portas abertas nos outros hospitais normalmente, para que elas tenham o parto e possam ter o seu bebê com cuidado. A gente só reforça que nesse período de pandemia, o que é muito comum acontecer, que o bebê nasce, aí a família recebe visitas. Então, a gente está sendo bem chato nisso aí, diz assim, é bom evitar, isso não é momento. Eu tive uma filha no meio da pandemia, o ano passado, ela vai fazer 1 ano agora, e ela no hospital, ninguém foi visitar, e minha mãe só foi ver a minha bebê com 15 dias depois. Hoje é mais vídeo, né? Então, essa orientação a gente faz para que evite ao máximo esse contato com o bebezinho novo e também com a mãe. Lembra aquela história que eu falei? Que no pós-parto, os riscos de complicações nessa situação aí pode ser bem mais graves. E além desse cuidado, porque tem que ter a consciência das famílias, dos amigos, que é chegada um ser novo. Todo mundo quer chegar perto, todo mundo quer conhecer. Além dessa consciência que a família tem que ter, o que mais que o senhor sugere que as mães que tiveram bebê recentemente possam fazer? Quais os cuidados? Mesmo os cuidados. Se a paciente ela tiver gripada, usar máscara. A gente não proíbe a amamentação em pacientes que estão com esses sintomas. A gente pede para ela usar máscara, evitar máximo contato de beijo. É quase impossível, né? Você não beijar um recém-nascido em casa. Mas o ato das visitas, vamos voltar às visitas, o ato de você não ir visitar já é a maior prova de amor para essa família tão querida, seja o seu sobrinho, seja o seu primo, amigo, o que for. Então, não é um momento, infelizmente, dessas visitas, dessas aglomerações. O reforço, se por um acaso foram as pessoas que convivem dentro de casa, de todo jeito saiu, voltou, antes de tocar no bebê, passar álcool em gel, usar o uso da máscara e realmente isolá-lo nesses primeiros meses de vida. E já que o senhor entrou no assunto da amamentação, se uma mãe tiver Covid, ela pode transmitir o vírus pela amamentação para o bebê? Sim, mas foi visto, tudo é o risco e o benefício. Que o benefício da amamentação supera ao da própria risco da transmissão da doença. Então o bebê a gente permite, como eu te falei, alguns estudos posteriormente pode ser que a gente mude esse discurso, mas a priori a gente não tem afastado bebê e mãe durante a amamentação. A gente orienta, mas reforçando os cuidados com a higiene, o cuidado com o uso do álcool em gel e a máscara quando a mamãe estiver amamentando. Saiu um estudo recentemente, Dr. Romeu, que as mães que foram vacinadas, elas estão transmitindo o anticorpo dos vírus para as crianças. Isso realmente é real, tem acontecido? Do mesmo jeito que eu falei, quando aquelas pacientes que tiveram doença, adquiriram a imunidade e passaram essa imunidade para o bebê. Isso aí tem feito, tanto que a gente está liberando a vacinação em gestantes e em puérperas. Muito mais, digamos assim, apesar de ter riscos que também essa vacinação é algo novo, foi algo emergencial,
naturalmente não seria tão rápida o aparecimento dessa vacina, mas pela emergência do caso, a gente precisa fazer, a gente está orientando que essas pacientes sejam vacinadas até como prioridade, já que a gestante ela é do grupo de risco. Ela é do grupo de risco, né? Doutor Romeu, eu vou pedir para que o senhor possa deixar um conselho para as mães que estão grávidas, estão preocupadas durante toda essa pandemia por conta de toda a situação. Desde o início da pandemia, eu acho que o nosso maior, como obstetra, nosso maior responsabilidade social é acalmar o coração, não só das pacientes, como de toda a população. Porque realmente é uma doença que deixa muito temor, mas que a gente precisa manter a sanidade mental. Então, o ato de acalmar, dizer assim, calma, de só oferecer notícias boas, de permitir, ou seja, que o pré-natal ele continue, tá? A gente só reforça esse cuidado maior com a higiene. Então, é manter uma rotina, até uma rotina saudável dentro de casa, com alimentações saudáveis, fazendo coisas que gostam. Eu sempre digo assim, eu chego em casa, eu desligo todos os noticiários, que eu nunca vi tanta notícia ruim e que você vê qualquer jornal que aparece, a primeira notícia é não sei quantos óbitos. Não dizem o seguinte, tem algumas notícias boas que eu costumo falar. Os profissionais de saúde e os idosos diminuíram bastante o número de óbitos. Isso é devido ao quê? À vacinação. Eu sei que a vacinação está atrasada, mas daqui a um tempo, se Deus quiser, e que seja o mais rápido possível, a grande parte da população já vai ter vacinada e eu quero um dia chegar assim, conversar aqui contigo e dizer assim, lembra daquele tempo de coronavírus? Ou seja, deixar isso para um passado. Triste, porque tivemos muitas, acho que se a gente for ver, muitas famílias, a gente teve ou familiares ou amigos perdidos, mas que com fé em Deus a gente vai conseguir superar essa, tá? As crianças, como eu te falei, apesar do número de óbitos estar crescendo, eu tenho uma contagem positiva e eu costumo sempre dizer, a gente está nascendo, gente saudável. Se Deus quiser, a humanidade vai vencer essa guerra. Doutor Romeu, muito obrigada pela entrevista, obrigada pelo seu tempo. Eu tenho certeza que as mães que estão assistindo esse vídeo, nesse momento, elas vão tranquilizar o coração dela. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição. E se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo, se inscreve no nosso canal, curte para que mais pessoas possam ver e segue a gente nas nossas redes sociais, @drplay.tv. Até mais!